Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui para os nossos podcasts dos Filhos de Lefort. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui um grande amigo meu, Dr. Daniel Gorga, né? Um cirurgião fantástico, inovador, um colega que já trilhou o caminho da ortodontia e hoje também da cirurgia bucomaxilofacial. E para mim é um motivo de honra trazer o Daniel aqui, porque ele tem um conhecimento e tem um apreço pelos detalhes, pelo refinamento da técnica, né? É um colega que particularmente eu admiro muito. Espero que vocês apreciem essa conversa o tanto quanto eu sei que vai ser proveitosa para mim. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Daniel. É um prazer ter você aqui. Olha para a sua câmera, se apresenta. Conta um pouco de onde você vem, qual é a sua formação, a sua trajetória profissional. Bom, fico muito feliz de ter sido convidado por você, agradeço a todo mundo que está envolvido nesse processo. Eu venho de uma família de dentistas, né? Você também tem um na sua família, ou tem mais, né? Eu acredito. Eu venho de uma família de dentistas, eu sou a terceira geração, temos 100 anos de dentistas na história, e a nossa família nunca teve um bucomaxilo, né? Foi o primeiro. Mas assim, eu acho que a gente tem, na essência, a formação da odontologia, que é extremamente rica, né? E eu venho exercendo a odontologia como um todo, né? A odontologia geral, desde 1997, vai fazer, né? Nós vamos fazer aí, sei lá, Quase perdi a 30 conta, anos. quase 30 anos, 29 anos, 30, olha que interessante. E a bucomaxilo desde 2008, né? Então são 18 anos que eu venho fazendo. O que você falou é uma verdade, né? A gente tenta manter um nível de cuidado, de tratamento e de resultados com os pacientes o mais completo possível, né? Chegando no máximo possível de resultados próximos da perfeição, porque é o que a gente faz com amor, né? A gente está tratando o paciente, a gente está tratando o ser humano e não pensando só em benefícios financeiros, né? Eu acho que a odontologia ela tem que ser, eu sou suspeito para falar porque é um amor que eu sempre tive. E a odontologia ela tem que ser vista como um cuidado ao próximo e não só pensar nessa parte de recebimentos, né? Enfim. Vamos conversar aqui a respeito de alguma coisa que eu possa contribuir para vocês. E você conta para mim um pouco mais sobre a sua trajetória. Você fez odontologia, depois fez orto, não é isso? Sim. Fiz odonto na USP, né? Saí em 97 de lá. Na época, nós estávamos montando uma clínica grande e cada um era multidisciplinar, né? Cada um ia ter uma especialidade. E na época eu achei que interessante seria eu entrar pelo caminho da ortodontia, né? Fiz ortodontia na Sociedade Paulista de Orto, depois fui convidado para dar aula lá. Isso foi logo no começo. Na época tinha que esperar um tempo para fazer a especialização, para depois. Então eu acabei em 2003 me formando ortodontista. Por um bom tempo eu atuei como ortodontista e como clínico geral, sempre fiz. Tem coisas hoje que não dá mais, mas eu sempre gostei dessa parte. E tratando os pacientes, você começa a perceber que em muitos casos a ortodontia só não era suficiente, né? A ortodontia não é suficiente e você quer ser o herói do paciente e você vê que os resultados não ficam tão bons quanto poderiam ficar. Aí surgiu, eu conheci o Dr. Marcos Pita, que foi um grande mentor meu, tenho muito a agradecer a ele nessa minha trajetória na Buco. E na época eu preparei um caso e fui ver a cirurgia com ele. E eu sempre gostei de cirurgia também, mas foi uma cirurgia oral menor. Tinha feito um curso lá em 2000 com ele de cirurgias avançadas, né, de enxerto e extrações osteogênicas. E ele falou, vem ver uma cirurgia. Ele falou, pô, por que você não se especializa nisso? Vai especializar, faz buco, aí fica comigo, eu te ensino a fazer ortognática, vamos. O Pita sempre foi desse. O Pita ensinou
300 mil pessoas, né? E eu fui um desses. E acabei fazendo, né? Aí eu fui para a Fundec, na época, né? Que para mim era o que era mais interessante, né? Era um curso muito interessante na época, um curso bem completo. Muito estruturado. Na época era bem estruturado, nós tínhamos plantões semanais, não chegava a ser uma carga horária, uma residência, mas era muito próximo, né, de algumas que a gente vê hoje em dia. E fui, né, inoculado com o vírus da cirurgia, e aí de lá só fui galgando cada vez mais, né, mestrado, enfim, muitos cursos para poder, inclusive tecnicamente, Você desenvolver cada vez mais, e aí foi, de lá para cá, já faz um longo caminho que eu fui trilhando, né, estamos ficando velhos. Muito bem, Daniel. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre, assim, sobre os efeitos estéticos da cirurgia ortognática na face, né? Você estava me contando uma coisa agora há pouco que eu achei bem curioso e bem interessante o seu posicionamento e que de fato você tem toda a razão, né? A verdade é que nós praticamente não encontramos mais pacientes de classe 2 hoje no mercado para tratar com cirurgia ortognática. É isso que você estava me dizendo. Pode contar para a gente um pouquinho qual que é a sua impressão disso? Por que esses pacientes sumiram do consultório da bucomaxilo? Minha percepção, eu acho que a percepção de todos os colegas é igual, né? Com o crescimento e o surgimento, né, dessa nova especialidade que foi a harmonização orofacial e o crescimento dessa especialidade, os praticantes, os especialistas, enfim, todos os dentistas que praticam a harmonização orofacial, eles acharam um nicho novo para se desenvolver, para trabalhar, eventualmente para ganhar dinheiro, enfim, cada um tem a sua cabeça. E eu estava falando justamente isso, né? Qual o limite da cirurgia bucomaxilo e o limite da harmonização? E surgiu esse assunto, né? Os classe 2 estão desaparecendo, porque o classe 2 você trata esteticamente acrescentando, preenchendo, né? O classe 2 é o retrognata, a não ser que seja um paciente com uma maxila muito projetada, mas a maioria são pacientes retrognatas, pacientes com a parte inferior do rosto mais pobre, e isso é um nicho excelente para o harmonizador preencher, né? Só que é justamente o que eles estavam falando, né? O paciente morre de apneia do sono felizão, bonitão, né? Porque preencheu todo o rosto, ficou lindo, mas a função foi deixada para trás. Então era justamente isso. E nós percebemos realmente que a cada 10 cirurgias ortognáticas, para mim, pelo menos 7 são classe 3, que não tem como você acrescentar, né? Você não tem como tirar. Então, realmente, os classe 2 tendem a desaparecer, principalmente os pacientes que não têm grandes problemas funcionais, né? Que a queixa é estética, principalmente. É muito interessante essa sua observação, mas é um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás numa universidade nos Estados Unidos. Havia um professor lá que dizia sobre as cirurgias de interface, ou seja, desculpe, ele falava sobre as cirurgias de interface. E ele falava exatamente o seguinte: até que ponto uma cirurgia de tecido mole, ou melhor, até que ponto uma cirurgia de tecido ósseo pode melhorar o tecido mole e quanto que você consegue, por exemplo, preencher um tecido mole sem precisar mexer no tecido ósseo. Ou seja, vem exatamente de encontro a essa ideia que você está falando. Será que há algum momento que o cara vai falar, poxa, não é possível, aqui não dá para preencher, tem que botar, tem que avançar essa mandíbula, tem que avançar esse mento, porque aqui excede além daquilo que é permitido, enfim, dentro daquilo que se usa de tratamento clínico,
não é permitido preencher mais do que isso. Qual que é esse limite? Pois é, você está falando de um professor de Stanford, né, que é um dos mais altos padrões que você poderia ter falado a respeito. Agora pensa num profissional cuja formação é pobre em matéria de conhecimento, ou uma pessoa que não tenha discernimento, ou uma pessoa que está desesperada para conseguir pacientes, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar o contexto inteiro, né? É interessante esse assunto. Do ponto de vista científico, é óbvio que se você tem um problema funcional e que você consiga mexendo na estrutura óssea, melhorar esse problema funcional, é assim que deveria ser tratado, né? E não feito um preenchimento excessivo. Agora, a questão toda é o profissional que trata, né? Eu acho que no Brasil existe essa questão, ela é muito sensível, né? Infelizmente. Eu acho que a curto prazo, nós vamos ver muita coisa errada acontecendo, né? Eu não sou ninguém para ficar julgando, mas a gente tem um mínimo de discernimento para entender que tem muita coisa que está sendo feita de uma forma que não deveria fazer. E eu brinquei, o paciente morre de apneia do sono bonito, e é mais ou menos isso, né? Porque você vê exageros, 10, 20, 30, 70 ml de preenchedores colocados na face de um paciente, 70, aquele de Minas Gerais lá, que famoso, fez no paciente, ficou linda a paciente. Mas será que 70 ml não, não deveria ter sido feita uma outra abordagem? Concorda comigo? Né? 100%. Por outro lado, né, tem pacientes que têm um problema funcional muito leve, ou quase não tem, tá bem, tá funcionando, é um classe 2 que tá compensado e tá funcionando. E o problema dele é estético. E é saúde, né? Como diz a OMS lá, o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Ele tá com um problema mental, social, e ele quer tratar. E assim, eu sou a favor de preenchimento. Agora, até o ponto que não interfira num tratamento que seja mais eficiente. E você falou uma coisa interessante, isso é imensurável. Você fala assim, até onde eu mexer nos tecidos duros, eu vou resolver o problema dos tecidos moles, até onde... Isso não é mensurável, porque é multifatorial, né? O caso da apneia do sono. Não é possível predizer tecido mole. E não existe nenhum trabalho no mundo que mostre que se você avançar todos os pacientes avançam maxilomandibular, você vai resolver a apneia do sono em todos eles, o X%, né? Você tem trabalhos que mostram uma média, né? E quanto mais velho, nós sabemos que pior o resultado, porque os tecidos moles respondem pior. Então é aquele negócio, essa interface é muito difícil de você mensurar o limite de um e de outro. Eu penso mais nos extremos, né? Se você tem um paciente apneico severo e você com uma mandíbula com 1 centímetro para trás, é um caso que deve ser avançado, né? Agora, é muito tênue essa interface que você falou, né? É mais do bom senso, eu acho que impera, né, na decisão aí do profissional. É muito interessante a maneira como você pensa e eu concordo com você. A bucomaxilo, ela tem uma ferramenta estética que é a manipulação estética do tecido ósseo. A Sociedade de Bucomaxilo da Coreia, né, criou uma subdivisão chamada de cirurgia bucomaxilofacial estética, que existe já desde o começo dos anos 2000 em Seul. E a ideia é que eles façam osteotomias estéticas na face, que eu acredito que, de certa maneira, é muito mais previsível, muito mais, vamos dizer assim, além de mais previsível, embora mais invasivo, é muito mais biológica essa cirurgia do que você trabalhar com preenchedores que você não sabe exatamente qual é o comportamento
biológico desse material. Eventualmente você coloca um preenchedor que ele pode não ter reação nenhuma, mas aquilo também pode gerar um processo inflamatório, coisa que você não vê na cirurgia. O que eu queria perguntar para você é se você concorda que a bucomaxilofacial estética ela deva atuar, né? E ela deva atuar assim dentro do contexto da manipulação dos ossos, esteticamente dos ossos que já são aquilo que a bucomaxilo normalmente faz, ou se ela deve partir para aquilo que o Conselho de Odontologia hoje determina que seja a nova especialidade da odontologia, envolvendo otoplastia, blέφaro, rino, que são procedimentos tradicionalmente feitos por outras especialidades médicas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos então separar por partes, né? A primeira parte seria as osteotomias estéticas da face, né? Então, você tem lá a osteotomia basilar do mento, você tem os V-lines, você tem ali redução de zigoma ou alargamento de zigoma. Você tem algumas cirurgias ósseas que você consegue melhorar o contorno da face. Isso, hoje, não tem como você tratar um indivíduo na face e não pensar, acho que sempre, mas hoje principalmente, você não pensar em estética, né? Então, eu sou muito a favor. Eu já digo de antemão assim, que eu gosto do bonito, do belo, e eu acho que isso é interessante, tem que ser nosso, porque são as osteotomias. Existem alguns materiais que foram criados já há muito tempo e têm se desenvolvido, que são materiais com baixa reatividade, são biocompatíveis e que acrescentam, né, quando nós estamos falando de preenchimento, eles acrescentam osso à face da pessoa, ao contorno ósseo, mas são materiais aloplásticos. Então você tem lá o PMMA rígido, que é o cimento cirúrgico, você tem PIC, você tem o Medipor, que é o polietileno poroso de alta densidade, e você tem o silicone. Esses materiais já existem há um bom tempo e eles dão sustentação para os tecidos moles da face quando você precisa desse contorno ósseo, né? Quando eu me formei em buco 2008, a minha monografia foi sobre Medipor, foi sobre o polietileno poroso de alta densidade. Então é um assunto que eu conheço bastante, né? E concordo, isso tem crescido, que são os implantes faciais de contorno, né? A outra coisa que você tinha falado, além disso, que a gente já falado de ter essa especialidade. As cirurgias da face. A outra coisa que a gente tem que dividir é que as cirurgias estéticas da face, a maioria delas, né, a maioria dessas cirurgias é feita em tecidos moles da face, né? Com exceção de rinoplastia, enfim. Essas cirurgias estéticas independem dos preenchedores, né? Fazer uma blefaroplastia, se a pessoa está preenchida ou não, não muda nada, né? A não ser que seja bolsa de gordura, etc. Mas o que eu quero dizer são dois assuntos, talvez, que se conectem no assunto estética, no belo, mas que, na essência, eles são assuntos diversos. Por outro lado, você falou, né, que são outras especialidades que deveriam fazer. Eu não concordo, porém, eu acredito que o dentista pode fazer, nós fazemos acesso para fraturas, acesso em pálpebra, transcervical, bicoronal, nós temos acessos violentos na face, nos tecidos moles, contanto que você estude e aprenda muito bem e saiba seguir o caminho de anatomia, de técnica e tudo mais, eu acho que um bucomaxilo bem treinado conseguiria fazer fazer uma blefaro, uma oto, sendo que ele faz cirurgias muito mais complexas muitas vezes, né? Uma reconstrução de assoalho orbitário, uma fratura efnóide, por exemplo, é muito mais complexa do que você fazer uma blefaroplastia, né? A rino, acho que tem que ser alguma coisa mais específica, tem que ter um treinamento mais com mais carga horária e mais treinamento mesmo para você conseguir fazer uma rino estruturada, bem feita,
sem trazer sequelas para o paciente. Eu acho, essa é uma que eu indico. Nariz, se eu fosse, eu não faço cirurgias estéticas da face, eu faço uma ou outra, tá? Aprendi a fazer, mas eu me sinto mais confortável indicando para quem faz o tempo todo. Não é uma coisa que eu faço o tempo todo. E é aquilo que eu te falei, eu gosto de prezar pela excelência no que eu faço. Então, se eu não faço uma coisa que eu sei que não vai ficar excelente, eu ponho alguém para fazer. E é assim que tem que ser, deveria ser, né? Agora, criar uma especialidade nova para fazer cirurgias da face, essa é a grande crítica, acho que de todo mundo que estudou bastante e trilhou um caminho difícil na cirurgia e tudo mais, né? Independente por onde a pessoa foi, mas que ela estudou demais e de repente chega, né, uma canetada, eles criam um curso que com poucas horas você vai sair para operar. Eu acho um caminho perigoso, né? Acho que não... Particularmente eu acho que o Conselho Federal de Odontologia, quando ele resolve abrir uma nova especialidade de cirurgias estéticas, a ideia do conselho foi de que isso já estava acontecendo dentro da odontologia. Bom, então se isso já está acontecendo, então agora é a hora de eu ter que regulamentar isso. Mas isso tem o lado contrário da moeda, que na minha opinião, ao mesmo tempo que isso vai trazer certas, vamos dizer assim, certas amarras para o cirurgião dentista que agora tem que trabalhar dentro de uma regulamentação, por outro lado, isso vai jogar uma quantidade enorme de profissionais que até então eram protesistas, odontopediatras, né? Ortodontistas, endodontistas, agora fazer uma ortoplastia, né? Eu particularmente não acho que... Não acho, nem estou falando da questão técnica, da habilidade manual, muito menos da parte jurídica. Não estou falando disso. Eu acho que isso é uma questão ética, né? Do ponto de vista ético, eu, como cirurgião dentista especialista em canal, por exemplo, não me sentiria bem em vender um procedimento de ortoplastia dentro do meu consultório. Não é uma coisa a qual eu me dediquei a vida inteira. Claro. Né? Então, eu acho que isso é muito mais uma discussão ética do que, de fato, uma discussão jurídica ou técnica. Acontece que ética, cada um tem a sua, entendeu? Há pessoas extremamente éticas e não tanto éticas em todas as áreas do conhecimento, né? E essas pessoas, infelizmente, vão levar a odontologia para um cenário, na minha opinião, desastroso em relação aos procedimentos estéticos da face. Isso é fato. Até que a curva de aprendizado, em algum momento, compense isso, porque de tanto fazer besteira, uma hora as pessoas vão aprender a fazer, né? Eu acho que a grande crítica é justamente essa mesmo, é você não liberar as cirurgias para quem é um cirurgião de fato. E o que eu percebo é que a classe odontológica se ancora ou coloca como escudo o cirurgião bucomaxilo para justificar que nós estudamos, nós mexemos a nossa área de atuação, mas muitas vezes o cara que está falando isso, colocando o bucomaxilo na frente dele, é o endodontista, que eu não sei fazer. Eu mando pro doutor Eudes Gondim Júnior, é o cara que é o que eu confio, eu mando ele fazer canal, para ele fazer canal, para o cara que sabe. Aliás, é extremamente complicado, né? Mas eles colocam, "Não, agora eu posso ver cirurgia", porque nós, dentistas, estudamos a cabeça e pescoço, nós, dentistas, operamos trauma de face, operamos cirurgia ortognática, mas não somos nós todos dentistas. É uma pequena parte desses dentistas que fazem isso, né? Que tiveram a paciência de estudar e toda essa perseverança para chegar onde chegamos, né? Isso é um problema, porque a gente vai construindo, né, tijolinho por tijolinho, e daqui a pouco alguém dá um chute e derruba tudo para começar a construir tudo de novo. Acho que é algo que nós estamos sujeitos. Você estava comentando para mim também, Daniel, agora há pouco, que você tá muito focado em aprender um pouco mais sobre marketing,
não é isso? Para você trabalhar melhor Sim. no seu consultório. Você acha que marketing é importante para um cirurgião bucomaxilo e por quê? Nossa, essa é uma... eu com a minha idade, né? Eu tenho 50 anos, 51. E eu, com essa idade, eu resolvi que eu deveria seguir o que os jovens estão fazendo, né? Porque está dando certo. O que nós começamos a perceber, né? Não sei se é o seu caso também, mas o meu é. Cresceram muito as mídias sociais. Começou lá com o Facebook, depois foi para Instagram, TikTok, todas essas mídias cresceram demais. Nós que somos dentistas mais antigos, não estávamos acostumados a fazer propaganda, a divulgar o nosso negócio nas mídias, né? A gente trabalhava por indicação, até hoje. Né? Qual que é o melhor lead que existe? É a indicação do seu paciente, né? Que já é seu. E é assim que eu sempre trabalhei. De uns tempos para cá, eu tenho uma clínica grande, e de uns tempos para cá eu percebi uma certa evasão dos clientes e esse crescimento acentuado da concorrência por causa da mídia social. Então, hoje, o que a gente achava que era absurdo, não, o paciente vai vir para mim porque eu sou bom e eu vou ser indicado. Não, hoje, se você é um cara que aparece bastante, você aparenta ser alguma coisa que você acaba convencendo o paciente daquilo que você é. Eu não estou aqui dizendo que eu preciso parecer, preciso trabalhar dessa forma, mas eu tenho que juntar isso no meu arsenal infelizmente, né, algo que a gente estava tão acostumado, tão tranquilo em relação, é algo que surgiu para eu tenho que agora trabalhar a minha imagem, trabalhar o marketing, coisa que eu mal sabia como fazer. Aí eu fui procurar uma mentoria. Já estava meio que sendo seduzido por uma mentoria que eu já estava vendo há muito tempo, aparecer propaganda para mim, cada vez que você clica aparece mais, né, o algoritmo vai te jogando aqui. E fui fazer uma mentoria de um curso famoso, é uma gestão de marketing e é uma gestão de clínica e marketing odontológico, né, e bem conhecido. Isso mudou bastante a minha forma de encarar as coisas. E é uma coisa também que eu vejo que muitos colegas, principalmente com tudo isso que aconteceu ultimamente, que vem acontecendo na bucomaxila, vamos ser específico para buco, né? Na odontologia em geral, mas na buco especificamente, eu vi muita gente que só faz isso da vida e as pessoas entraram teve uma crise recente, estamos vivendo uma crise das cirurgias, né? Por vários motivos, não vou entrar nesse assunto agora. E as pessoas entraram em desespero, porque só sabiam fazer aquilo da vida e não sabiam fazer para onde correr, né? E o marketing é um aliado forte, né? Para você criar leads, que são esses clientes novos, é uma porta de entrada nova. E eu fui atrás e tenho procurado utilizar esses ensinamentos na minha clínica direto. Agora, tem que fazer vídeo, né? A gente tem que se mostrar, aparecer, né? Hoje ganha mais. Olha, isso desses famosos da internet. Não digo que qualquer um, mas é um estudioso da internet. Hoje o cara falou, hoje ganha mais quem aparece mais, e não quem sabe mais. Há uma máxima do marketing que diz que não basta você ser bom, você tem que parecer bom, né? Para nós mais velhos, que já somos a velha guarda da bucomaxilo hoje, talvez a última geração dos ativa, né? Assim, a nossa geração é a última geração ativa, porque depois dos 60, 70, o povo já vai largando, né? A especialidade. Talvez nós sejamos um dos últimos ativos, né? Isso não era muito bem visto no nosso tempo, né? Aquelas pessoas que ficavam fazendo propaganda de si, falando. Hoje isso se tornou necessário, né? Acho também que o cirurgião dentista, não só o bucomaxilo, mas todos os profissionais da saúde, tem que entender, além de marketing, também de gestão, finanças, habilidades sociais, vendas, né? Funil de venda. Enfim, tudo isso faz parte hoje do mercado.
Considerando isso, ô Daniel, me conta uma coisa, você tem alguma fonte de renda alternativa além do seu consultório? Por exemplo, você tem um produto que você vende além dos seus tratamentos que você oferece? Um curso, uma outra coisa que te gera dinheiro fora da odontologia? Como que você organiza isso ou você pretende fazer isso no futuro? O dentista é um mau gestor, né? A gente não aprende gestão em nenhum lugar da faculdade, não sei hoje em dia, mas nunca aprendemos. Então a gente faz conta de padaria, né? Papel do pão. E você me perguntou se eu tenho outras investimentos, basicamente, que é algo que a gente tem um assessor ali no banco, que o cara pega o dinheiro e investe. Cursos esporádicos, fiz algumas campanhas aqui e ali, faz um curso, mas nada de praxe, não tem nenhum curso montado. Pensamos até em montar algum curso de especialização, alguma coisa para ser oficial e ter sempre aquilo, mas acabei não fazendo. E eu dependo basicamente do meu consultório. O que entra, de novo, é consultório, fora investimento, mas investimento é o dinheiro que eu tirei do meu consultório e coloquei lá, Claro. né? Como que você vê o seu futuro? Daqui 15 anos, seguramente a sua capacidade operacional, né, assim, sua capacidade laboral será menor do que é hoje. Você tem 50 igual eu, 51, eu acabei de fazer 52. Ah, hoje você produz X, daqui 15 anos, com 65, 66, você produzirá X menos 5. Qual é o seu plano para o futuro? É um assunto bem interessante. Esse mestrado, essa mentoria que eu fiz, eles abordam bastante esse assunto e batem muito nessa tecla de renda passiva, né? Eu tenho uma clínica que tem 3 consultórios e espaço para mais, né? E quem toca aquilo ali, de fato, né, o grande ganhador de dinheiro ali, a grande fonte de renda daquele consultório sou eu. Ano passado eu tive um problema familiar muito grande, meu irmão que faleceu. E eu passei muito tempo indo para os Estados Unidos. E o meu mentor falou assim, quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos sem você prejudicar a sua clínica? Isso já estava me acendendo, essa luz já estava acendendo na minha cabeça e ano passado foi um divisor de águas. E isso que eles falam bastante, de você ter uma renda passiva, é importantíssimo para a gente. Que daqui a pouco para de trabalhar e o consultório morre com o cara, né? Isso é um problema muito sério. E eu estou estruturando a minha clínica toda para que eu não precise mais estar tão presente para ganhar a mesma coisa ou mais, né? E por outro lado, eu possa fazer exatamente aquilo que eu gosto de fazer e quando eu quiser fazer, né? Atender as pessoas que me dão, que dão prazer de atender, não aquele, né? Alguns pacientes que a gente acaba indo por obrigação financeira, né? Então, e fazer as áreas que eu, como eu te falei, eu faço clínica geral. Tudo, não. Mas tem coisas que eu poderia ter abandonado já. E isso, de certa forma, pelo nível de atendimento que eu tenho, me traz uma boa receita que, para mim, é importante hoje ainda. Outra coisa que você falou, é importantíssimo saber gestão, saber como funciona a venda, oportunidade de venda, a conversão, funil de vendas, e lucro, faturamento, isso tudo a gente não aprende no, numa faculdade. Quando você sai, você vai saber tudo isso, você fica doido. E isso é o mínimo que um gestor precisa saber, né? Mas imagina, é uma coisa muito louca de você pensar que a gente tem uma empresa, que é um consultório, e vai levando na conta de... E é uma empresa que não tem um bom futuro, né? Porque o cérebro da empresa, o core business, vai definhar ao longo dos anos. Exato. Veja, você que está aí assistindo a gente, eu acho que você nunca parou para pensar que você está empreendendo em algo que em algum tempo vai morrer, né? É um empreendimento que tem um prazo limitado, né? Então, em algum momento, você vai ter que fazer aquilo que nós chamamos de pivotagem. Você vai ter que pivotar. Como você também vai ter que pivotar, como eu já pivotei
e continuo pivotando cada vez mais porque não pretendo chegar aos 70 anos operando. Exato. E eu tenho esse exemplo na própria família. O meu avô, que sua mãe 33, ele parou de trabalhar porque teve um AVC na cadeira, atendendo paciente com 70 e tantos anos. Era essa, juntou patrimônio, ganhou, mas morreu quase, não morreu, mas praticamente trabalhando. Meu pai também foi até tarde trabalhando, já tinha uma outra visão. E eu já comecei um pouco mais Você cedo. está indo no mesmo caminho. Não, eu já, 20 anos antes, eu já decidi uma outra forma. Fez muito Né? bem. Então, eu quero não depender mais da minha mão. Por isso que não quero deixar morrer a clínica. Né? Quando eu não dependo mais da minha mão, eu coloco pessoas novas para trabalhar e crio uma estrutura que por si só vai funcionando. Eu fico no gerenciamento. E essa é a ideia, né? Muito bom, Daniel. Venha empreender com a gente aqui, viu? Vamos lá, Nós precisamos na nossa empresa de gente como você. Para a gente será um prazer se você quiser vir empreender aqui com a gente. Vamos lá. Tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer você. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. O tempo passa rápido, né? Passa. A gente conversa e parece que nós conversamos 10 minutos e já falamos quase 50. Nossa, foi rápido mesmo. Eu quero agradecer muito a sua presença, dizer que para mim é uma honra ter um amigo querido como você aqui, né? A honra é Dizer que as portas da nossa empresa, do nosso ecossistema aqui, está aberta para você, né? Para você vir empreender com a gente aqui, Vamos lá. para a gente ajudar você a garantir o seu futuro, tá bom? Renda passiva. A sua renda passiva, tá bom? E eu gostaria que você olhasse na sua câmera aqui e mandasse uma mensagem final de inspiração para os novos cirurgiões, para as pessoas que estão chegando na especialidade e deixasse uma mensagem final para esse povo que quer sempre aprender mais com nós, com a gente, que somos hoje os formadores de opinião da especialidade. Claro. Eu, quando me formei em buco, eu fui convidado para ser da Liga de Cirurgia Oral Maxilofacial lá da USP. Foi um dos criadores, junto com o Roberto Piteri, o Rafael Belmonte, e nós criamos essa liga de cirurgia junto com os alunos de lá. E você falou dos jovens, né? Então a gente olhava ali no olhinho de cada um ali, aquela vontade de ser o cirurgião, vontade de crescer e ficar famoso e fazer cirurgias grandes, porque o dentista, na odontologia, bucomaxila tem aquela imagem, né? Nossa, o cara é o bucomaxila, enche a boca para falar, que o Dr. Jorge, né? Falava, O Dr. Jorge não sou eu não, viu? Não, Dr. Valdir Jorge fala, porque eu chego no hospital e enche a boca, bucomaxilo, né? E realmente eu lidava com jovens, e assim, o que eu sempre falava para eles é o seguinte: sempre estudem, sempre vão atrás do conhecimento, o conhecimento nunca é demais, né? Então, o resto a gente dá um jeito, mas assim, você fazer alguma coisa que você tem excelência, que você entenda o que você está fazendo, e amor, né? Humanidade, você ter conhecimento e você estudar e você cuidar do próximo como se você estivesse cuidando da sua filha, da sua mãe, de uma pessoa muito próxima, porque só assim você vai ter felicidade, vai ter plenitude no que você está fazendo na sua vida, né? Vai ter sentido a cirurgia bucomaxila. Então, estudem e tratem o ser humano como um ser humano e não como um número, né? Não como uma finança. É isso, eu acho que basicamente. E agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, né? Mais uma vez, foi muito bacana, adorei essa conversa. A gente poderia conversar mais vezes. Espero que eu tenha trazido alguma coisa de útil, né, para os alunos. Eu acredito que sempre alguma coisa a gente consegue tirar. E é isso. Tá bom. Obrigado, cara. Obrigado.